Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 12 de novembro, agora na Espanha, 9 horas e 49 minutos, no Brasil, 5 e 49 da manhã. Gente, vocês vejam que o que era uma miragem, bater 90 mil dólares, já tá logo ali na esquina. A BTC fez a máxima em 89.940, só que agora vieram os morobuzus. O que são os morobuzus, Renato? São esses candles com corpos reais mais extensos, cuja principal característica é sempre trazer os irmãozinhos. Então são os irmãozinhos do morobuzu que vão levar a BTC lá para o patamar de 109, 111 mil dólares. Já a gente está abrindo o morobuzu até no semanal. Meus amigos, eu tava fazendo uma análise agora de caráter fundamentalista mercadológico. Ontem eu fiz uma análise porque agora a nossa maior preocupação é o momento de saída, porque tudo leva a crer que esse bull run será um dos mais insanos da história. Em valorização nominal, nenhum bull run vai se comparar jamais à corrida de 2017, 2018, porque ali basicamente o market cap das altcoins saiu de 36 milhões, batemos no fundo do inverno cripto ali 32, 33 milhões e acabou e encerrou o bull run com 472 bilhões. Foi basicamente 1,5% de valorização. Mas agora esse bull run será a maior entrada líquida da história. Porque aqui no bull run de 2017, 2018, apesar da gente ter ostentado 1,5% de valorização, o fato é que a gente só fez aportar no mundo das altcoins 470 bi. A gente saiu de 32, 33 milhões e foi bater 470 bi. Então só entrou 470 bi. Só que agora eu tô alertando os senhores no sentido de que será a maior entrada líquida em fluxo positivo de dinheiro da história nas altcoins. Eu tô alertando que vai entrar algo acima de 6, 7 trilhões. No bull run de 2017, 2018, apesar de ter ostentado uma valorização nominal do Total 2 de 1,5%, o fato é que só entrou 400 e poucos bi. Agora vai entrar 6 tri. Algumas altcoins vão performar de forma insana, mais insana até do que a performance de 2017, 2018. As oportunidades que estão se desdobrando. Meus amigos, o sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Gente, esse bull run, ele é insano em todos os sentidos. Na verdade, essa vai ser a corrida de touros mais maluca da história. Não porque a BTC vai bater aqui no mensal, aqui no gráfico mensal, ancorado na nossa grade de expansão logarítmica exponencial, não porque a BTC vai bater 200 e poucos mil dólares e o market cap dela vai estar lá flipando as big techs. Não é por isso exatamente. É também por isso, mas até porque a BTC até o final desse bull run vai estar lá querendo se aproximar do market cap do ouro, o ouro vai ser flipado pela BTC no ciclo subsequente. Todo o ouro conhecido do planeta tá lá em 13 trilhões e pouco, talvez 14 tri. A BTC vai flipar o ouro no ciclo subsequente. Só que nesse ciclo, a BTC vai flipar as big techs. Mas essa corrida de touros parece que está se desdobrando como a mais maluca de todos os tempos, não só pelo aporte líquido de 6, 7 trilhões em direção às altcoins, mas porque em 2021, que foi o último ciclo, milhões de pessoas já chegaram a ficar expostas a criptomoedas, mas aí desde então a gente viu um duro inverno cripto, 3 anos amadurecendo, a tecnologia tá muito melhor, é só ver uma Solana
que é basicamente uma força computacional descentralizada, que parece uma força computacional da Web 2, com uma latência mínima, para não dizer ridícula. Aí vem uma Toncoin, que basicamente não tem latência. Quem já navegou num DEP, que é um app descentralizado no Telegram, sabe que a Toncoin não tem latência, mas tudo ali depende de confirmação por validadores Proof of Stake. Ou seja, a Web 3 está cada vez mais parecida com a Web 2. E quando houver a abstração das contas, o que é a abstração das contas, Renato? É quando a minha mãe, por exemplo, que nunca teria paciência para anotar 24 palavras ou 12 palavras e administrar um public address de ETH, basicamente ela vai ver a sua conta do Gmail, lá fulaninha@gmail.com, ela vai ver aquele @gmail administrando contas da Toncoin, da Solana, da ETH, e para as pessoas que teriam dificuldade para migrar para a Web3, entendendo da Web3, vão fazê-lo abstraindo as contas, deixando a administração das suas private keys com as Big Techs. É óbvio que aí são as Big Techs que vão controlar essas contas. Mas isso vai trazer bilhões de usuários para a Web3. É isso que eu quero que vocês entendam. Bom, agora, o mais importante não é só o fato da gente ter um presidente norte-americano absolutamente crypto-friendly, ETFs de BTC no mercado à vista, ETFs de ETH no mercado à vista, um duto institucional para o aporte da grana das baleias, um duto para o aporte da grana institucional que não havia nos ciclos anteriores. Mas e agora, ao contrário do ciclo de 2020-21, não há tantas barreiras mentais para a chegada de novos usuários, porque basicamente qualquer jornalista de quinta categoria já sabe mais ou menos como funciona o mundo cripto e a tecnologia blockchain. Então não há tantos entraves mentais para uma novidade da qual ninguém nunca ouviu falar. É só ver a velocidade como o interesse do varejão está retornando. Então, como eu já tenho pontuado, essa corrida de touros, ela facilmente vai entrar no radar das pessoas, até porque não é mais novidade a tecnologia blockchain, não é mais novidade o termo Bitcoin, não é mais novidade a expressão Web3, Web2, e tudo isso essas barreiras mentais, elas não existem mais. Então vocês não subestimem a velocidade e a loucura com que isso pode escalar. Por isso, mais do que nunca, mais do que nos ciclos anteriores, a gente precisa ter a nossa estratégia de saída. Então, isso aqui tem que estar de core salteado na cabeça dos senhores. Quando a gente perder os cumes, a dominância é o grande termômetro para a nossa jornada de saída. Quando a dominância quebrar, porque a música só vai tocar para as altcoins quando a dominância quebrar para baixo. Tem gente perguntando, Renato, será que eu entro agora em Solana, que está 222? Meus amigos, a Solana nem começou a subir. Eu sei que vai parecer meio pode parecer que a Solana esticou demais, que ela pode corrigir. Meus amigos, se a dominância nem começou a cair, a música nem começou a tocar para as altcoins, para que o sujeito vai fazer conta de bar com Solana, comprar Solana a 222, se ela pode corrigir para 200? Meus amigos, a gente está falando de um ativo que facilmente vai bater os $1.000 até o final desse ciclo. Quem não comprou a VAX na última agulhada, a 20 e poucos dólares, a 24, a 25, pagar agora a 37 não faz diferença, a VAX vai a $600 invariavelmente. O que eu quero que os senhoritos entendam é o seguinte: a gente só tem que se preocupar. Não se preocupem em acertar o fiofó da mosca, porque ninguém consegue fazer isso. Ninguém acerta fundos e topos. A gente só tem que se preocupar com um desembarque quando a dominância quebrar esses cumes aqui, entre 46% e 49%. Quando a dominância perder 50%, começar a agulhar ali para 47%, 46%, a Solana já vai estar namorando os $1.000. Aí, meus amigos, a gente começa a engatilhar o nosso disparo de saída. Por enquanto, não há o que fazer.
Basicamente, vem uma tsunami de dinheiro e quando o ex-BBB estiver falando de cripto, a gente já vai estar engatilhado para pular fora. É isso, basicamente, o que vai acontecer. Ah, mas Renato, a Atom tava 5,05 há um dia atrás. Tudo bem, a Atom agora tá 5,80. Tá barata? Tá de graça. A Atom é um ativo que vai valer mais de 160, 170 até o final desse ciclo. Gente, quem tiver dúvida sobre a expansão dessas altcoins que constroem a base da Web3, vejam o volume de Dev Activity dentro das redes. Deem refresh no volume de fenomenologia de Dev Activity, que é desenvolvimento dentro da Web3, que vocês vão ver quem é que vai explodir e quem não vai explodir. Basicamente, uma Atom Cosmos, que responde por 2% da Dev Activity, uma Solana, que responde por mais de 10%, 11,2%, uma Avalanche, cujo token de governança, o Gás da rede é a VAX, responde por quase 5%. São essas altcoins que vão acabar promovendo uma atração parabólica absolutamente insana. O sujeito, para estar desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo, subdivididas em 3 categorias: as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde facilmente os senhoritos vão surfar 1 vezes 4, talvez 1 vezes 5 ou até mesmo 1 vezes 6, com um risco ínfimo, para não dizer irrisório. A segunda classificação são as Middle Caps, em que o market cap é um pouco menor, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente nas middle caps vocês vão surfar 1 vezes 20. E por fim, as micro caps e small caps, que já estão explodindo algumas, onde o market cap é pequeno, o risco é bem maior, mas facilmente vocês vão surfar, se qualquer das micro caps explodirem, 1 vezes 50, talvez até 1 vezes 100 ou mais. O sujeito, para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Na seara fática, Bitcoin dispara e já é o 8º maior ativo em capitalização global, batendo 1,756 tri. A Bitcoin só perde para o ouro, que tá lá beirando. Aqui tá o ouro, todo o ouro legal e ilegal, eles estão falando que vale 17 trilhões de dólares. O ouro legalmente conhecido tá lá em torno de 13, 14, no máximo 15 tri, mas aqui tá dando conta de que todo o ouro do planeta valeria 17 tri. Mas enfim, vamos considerar que o ouro vale a 17 tri. O ouro será flipado pela BTC no próximo ciclo, não nesse. O segundo maior ativo em capitalização global é a Nvidia, com 3,56 tri. Flipou a Apple e a Microsoft. A Apple vale 3,38 tri. Por que a Apple vale 3,38 tri, Renato? Porque ela tem uma força computacional centralizada, que é o iOS, e ali ela faz trafegar dados e riquezas que sustentam esse valor. Por que a Web3 está criminosamente subavaliada, Renato? Porque a Web3, basicamente, já faz trafegar 3 vezes a quantidade de dados e riquezas de um iOS e só vale 2,87 tri. É por isso que o mundo cripto, o mercado, vai corrigir de forma espasmódica e violenta essa criminosa avaliação do mundo cripto, essa criminosa subavaliação do mundo cripto. Depois a Microsoft, a Alphabet, Google, 2,21 tri, Amazon, 2,17 tri, Saudi Aramco, a estatal de óleo, de petróleo saudita, 1,8 tri, o patrão do Neymar, e depois a BTC, valendo 1,756 tri. Enfim, gente, a BTC só será o ativo mais valioso, globalmente falando, no próximo ciclo. Eu sei que vão vir tiozões da Petrobras dizendo que a BTC não vai flipar o ouro, mas aí a gente deixa essa conversa para 2028, 2029. Lá a gente vai saber se a BTC vai ou não flipar o ouro. Agora, o que vocês podem fazer é
se expor, isso é para os tiozões da Petrobras que só acreditam no monopólio estatal da riqueza impressa. Agora, o melhor que vocês podem fazer é se expor um pouquinho ao Bitcoin, porque qualquer pessoa com menos de 60 anos vai invariavelmente, em algum ponto da vida, comprar Bitcoin e cada um vai pagar o preço que merece. E esse preço é proporcional à capacidade de clarividência e interpretação dos fatos. A MicroStrategy aposta alto novamente e adquire 27.200 BTCs ao portfólio. Mesmo pagando um preço no topo histórico, eles parecem que não se importam. Com um preço médio de compra abaixo de 11 mil dólares, a MicroStrategy está zero preocupada em pagar topinho para a BTC, porque basicamente ele já tem mais de 1% de todas as BTCs circulantes existem, mais de 200 e tantas mil BTCs. E a Tether, o tesouro da Tether cunhou na rede ETH mais 2 bilhões de tokens USDTs. Segundo a Tether, a demanda institucional por dólar Tether, a Circle está reportando a mesma fenomenologia, explodiu. Aí vocês me perguntam por que a BTC está explodindo final de semana, feriado, Thanksgiving. Por isso. Por quê? Porque os institucionais estão enchendo os seus wallets de stablecoins e basicamente bombeando em qualquer feriado, final de semana. Aqueles shortadinhos que adoravam ganhar dinheiro no final de semana estão passando um suador daqueles. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o filho mais velho de Donald Trump, o Donald Trump Jr., disse que não vai participar da administração do pai, que está fora da política, está se juntando a uma empresa de venture capital, ou empresa de capital de risco, exposta a muitos projetos criptográficos. Ele está entrando na 1789 Capital, que, dentre outros projetos, detém uma série de participações em startups criptográficas. Meus amigos, com uma notícia dessa, para o sujeito estar fora do mundo cripto, ele precisa ser tão menos que um mineral, ele precisa estar num nível submolecular, num nível subatômico, talvez, para não tá embarcado no mundo cripto. Detalhe que essa notícia não estava exatamente na capa do New York Times, estava numa notinha ali, só que para mim é a notícia mais importante de todas as notícias econômicas, é saber que o filho mais velho do Donald Trump, ao invés de participar da administração do pai, está entrando numa empresa, numa venture capital exposta a startups criptográficas. Para bom entendedor, meia ou 0,25 palavra basta. E o Instituto de Pesquisa e Provedor de Dados Decision Desk pontificou que os republicanos vão conseguir a maioria na Câmara Federal. É trifeta, galera! É trifeta! Casa Branca, Senado e Câmara. Basicamente, o Donald Trump não vai encontrar nenhuma resistência e eventualmente até a Suprema Corte, porque o Clarence Thomas já vai fazer 76, normalmente, porque na Suprema Corte americana não há uma data estanque pro ministro se aposentar, como no Brasil. Lá o ministro, ele, pelo livre convencimento dele, ele entende que tem que se aposentar. Mas, historicamente, juízes da Suprema Corte americana conservadores se aposentam em gestões conservadoras para poder deixar o legado conservador dentro da corte. E vice-versa. Juízes progressistas se aposentam em gestões progressistas. O que vai acontecer é que o Clarence Thomas e o Samuel Alito vão se aposentar. Um já está com 7,7, outro com 7,6, enfim. E o Donald Trump, ele não é burro. Ele, na gestão Trump 1, ele botou lá uma juíza de 40 anos. Com o avanço da medicina, com o aumento da expectativa de vida, essa guria vai bater 110 anos. Ela vai influenciar a sociedade americana pelos próximos 50 anos. Ou seja, gente, o Donald Trump, ele vai moldar e cunhar a sociedade americana pelas próximas 3 ou 4 décadas no mínimo.
O que vem por aí é mais que uma trifeta. O Donald Trump, ele vai nomear juízes novos, ultraconservadores, e que vai mudar o centro gravitacional da sociedade norte-americana. Eu tô avisando pros senhoritos, o sujeito para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. E o Donald Trump subiu a temperatura e nomeou já indicou que vai nomear para representação diplomática americana na ONU uma diplomata que na verdade é uma deputada republicana, a Elise Stefanik, que é uma das mais contundentes vozes contra a criação do Estado de Israel. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, ela disse que a criação de um... contra o Estado palestino. Ela é uma das mais contundentes vozes a favor do Estado de Israel e da ocupação da faixa de Gaza e também da Cisjordânia. Ela é uma das mais contundentes vozes contra a criação de um Estado palestino. Ela disse basicamente, quando Israel começou a atacar o Hamas na faixa de Gaza, que a criação de um Estado palestino era basicamente entregar representação diplomática ao terrorismo. É a nomeação de Elise Stefanik para a representação diplomática americana como embaixadora da americana nas Nações Unidas é basicamente jogar gasolina numa fogueira. Basicamente é isso que está acontecendo. O Donald Trump, ele parece que está apertando o acelerador. Ele vai avalizar toda e qualquer campanha do Netanyahu contra os proxies iranianos, Hezbollah, Hamas, o que vem por aí, meus amigos, e é bem provável que o Irã acabe... Quem está esperando uma guerra Israel-Irã pode tirar o cavalinho da chuva. Com o Donald Trump no poder, o Irã vai recuar, meus amigos. E é mais fácil o americano usar aquele drone lá que voa a 60 mil pés, o ceifador, o mesmo que matou o Soleimani, que ninguém sabe de onde veio o tiro, veio de um ceifador desse. É muito mais factível que o americano use esse ceifador para ajudar o Netanyahu a derrubar os líderes de Hamas, Hezbollah, Houthis, do que uma eventual resposta iraniana. O Irã agora vai ter que repensar 10 vezes antes de tentar fazer alguma coisa contra Israel. E a nomeação dessa Elise Stefanik para representação diplomática como embaixadora americana nas Nações Unidas simplesmente elevou a pressão num nível completamente inimaginável. Meus amigos, nesse cenário, a única opção é comprar BTC e correr para as montanhas. Não ousem estar desembarcados. O que vem... E outra, parem para pensar o seguinte. A primeira nação que resolveu usar o Bitcoin... A primeira nação potencialmente, que tem alguma relevância no quadro geopolítico, que resolveu usar o Bitcoin como arma geopolítica, e parece que isso vai acontecer com os Estados Unidos, basicamente vai impor às outras nações o fardo de financiá-la para sempre. Por quê? Porque se o americano resolve usar o Bitcoin como arma geopolítica e cria um tesouro de mais de 1 milhão de BTCs, vai promover uma corrida ao Bitcoin tão insana, que vai impor aos retardatários o fardo de financiar os Estados Unidos para sempre. Não achem que o que eu estou falando é piada. Eu volto a insistir. Lembrem da primeira notícia que eu falei hoje, que estava numa notinha ridícula lá com tamanho de fonte ali, menos de 10 no New York Times, mas é a notícia mais importante. O filho mais velho do Donald Trump está integrando uma venture capital que está totalmente exposta a startups criptográficas. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Daqui a pouco eu volto com Solana, Avax, Kusama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.